Olá pessoal, nesse vídeo apresentarei o método da abscissão com auxílio das planilhas eletrônicas no Excel. O método da abscissão consiste num método de encontrar zero ou raízes de função. Nesse caso, aqui eu coloco como exemplo uma função polinomial de grau 3 que, por sua vez, existem aqui três raízes. A depender, da função polinomial, ela pode apresentar duas raízes complexas em uma real ou apresentar três raízes reais. Nesse caso, eu escolhi aqui uma função polinomial com três raízes reais. Inicialmente, precisamos aqui montar uma tabela de valores para saber os intervalos na qual estão essas raízes, ok? Então, e precisamos determinar os intervalos que tenham uma única raiz, no intervalo a ser investigado. Então, como é que podemos notar que existe uma raiz no intervalo, Então, como a raiz de uma função são os valores de x que tornam o valor de f igual a zero, então, se no intervalo contém uma raiz, normalmente essa função passa ali por uma mudança de sinal. Então, vamos para essa aba aqui, montar aqui uma tabela de valores e posteriormente traçar um gráfico. Então, eu vou colocar aqui, inicialmente aqui menos 3, vou apertar igual e vou escrever essa expressão aqui, Então eu coloquei a função aqui também, nessa aba, justamente para facilitar. Então é aqui menos 0,2, vezes o x aqui é o valor que está nessa célula aqui, vezes x elevado ao cubo, mais 2, vezes aqui, x elevado ao quadrado. Então aqui, x elevado ao quadrado, menos 2x, 2 vezes x é o valor que está aqui, menos aqui 12, Então está aqui o valor. Vou colocar um valor aqui embaixo, apertar Enter. Eu vou fazer o seguinte, com o mouse aqui eu seleciono essas tabelas. Vou colocar umas bordas aqui, para ficar tipo uma tabelinha, Pronto. E aí eu vou atribuir valores a x e vou encontrar os valores de f atribuídos a esse x. Então eu tenho duas formas de selecionar. Ou eu seleciono aqui, segurando o botão do mouse, eu selecionei essas duas células. Ou eu posso usar também o Shift no teclado. A gente pode usar Shift e seta aqui, diretor aqui para baixo. Então eu selecionei também duas vezes. Se eu usar Shift e seta aqui para o lado, eu vou selecionando, apertar aqui para baixo, tá vendo aqui, Então tem vezes que é bastante útil você utilizar essas teclas do teclado, Então vamos lá, vamos selecionar só esses dois aqui. Então eu coloco a ponta do mouse, justamente até formar essa cruzinha aqui preta, eu aperto o botão do mouse, clico e seguro, e vou arrastando. Observe que o fato de eu ter marcado ali, como é 3 e 2,5, o Excel ele entendeu qual é a variação de um para outro, e ele introduziu a mesma variação de ponto a ponto, tá vendo aqui? Está tudo selecionado aqui, Se está selecionado, então eu vou clicar novamente aqui, arrastar, eu quero até mais ou menos 9 aqui, tá bom, tá ótimo aqui. Pronto. Aqui, ele o que? Calculou essa expressão aqui utilizando o valor que está na célula aqui vizinha, Então, por exemplo, se eu vier aqui, copiar a informação dessa célula e colar na célula aqui de baixo,
ele fez a mesma coisa, ele pegou essa expressão aqui, só que calculada a partir, né, do valor que está aqui na célula vizinha. Então, o interessante do Excel é que dá para fazer muita coisa, né, com essas funcionalidades. Então, eu posso fazer também de outra forma, né, que é mais rápido, que é eu colocar aqui, ó, nessa pontinha aqui, até formar essa coisinha preta, eu clicar e arrastar. Então, ele vai estar calculando o valor da função para os valores de x aqui ao lado. Okay? Então, está aí, né, a função. Então, observe aqui. A raiz, né, da função são os valores de x, que torna f de x igual a zero. Então, portanto, né, no intervalo, se contiver a raiz, né, significa que vai haver o que é a mudança de sinal. Né? Então, aqui, ó, provavelmente, né, deve ter uma raiz aqui. Vou até marcar aqui, ó. Então, se eu for seguindo, ele vai o que? Diminuindo, atinge aqui um mínimo, depois volta a aumentar. Ó. Aí quando chega aqui, o que é que aconteceu? Mudou de sinal novamente. Então provavelmente deve ser outra raiz. Ele aqui aumenta, atinge um máximo, volta a diminuir. Está vendo aqui o valor da função. E nesse intervalo aqui, ó, opa, né, também há novamente a mudança de sinal. Também vou marcar aqui. Pronto, eu vou traçar um gráfico que aí a gente vai ter uma visão geral melhor, né, a respeito aqui dessa função. Você pode, ó, selecionar isso aqui, né, a tabela de valores. Você pode selecionar o x, f de x. Mesmo que se eu selecionar x, f de x aqui, essa informação vai aparecer no gráfico. E eu posso selecionar tudo se eu quiser, assim. Entendeu? Então, o gráfico está aqui, ó, na aba inserir, né? Colocar aqui, ó, dispersão, somente por pontos. Então está aqui, né? Ó, então está aqui toda a informação aqui do gráfico. Então observe que ele pegou, né, o valor da função, tudo que quer dizer, se eu não tivesse colocado a função aqui, ele ia colocar esse x, f de x e aparecer lá. Ou não, cadê? Deixa eu aumentar aqui para ver. Ficou em duas linhas, né? Aqui, tá. Agora, por que ele escreveu? Tá, tudo bem. Em outro momento eu falo aqui de formatação de gráfico, né? O objetivo aqui, né, desse vídeo é mostrar o método da abscissão. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, de menos 2 a 3, então aqui, ó, é o ponto onde o f de x é igual a zero, né, quando ele cruzar esse eixo aqui. Então ele passou por aqui, ó. Então ele, né, em algum ponto aqui nesse intervalo ele atingiu o valor zero. Depois o outro é onde 4 a 4,5, né, de 4 a 4,5, cadê? Aqui de 4 a 4,5, onde é x igual a zero aqui, né? E depois foi aqui, ó, de 7,5 a 8, né? De 7,5 a 8 aqui. Não, x igual a zero é esse aqui de cima, eu estou olhando errado, né? De 4 a 4,5 e aqui, né? De 7,5 a 8 aqui, tá vendo? Ele cruzou. Então aqui você tem a visão geral, então vamos trabalhar. Vamos começar a calcular a raiz a partir desse intervalo aqui, ó, de menos 2 a menos 1,5. Então vamos lá. Então aqui eu vou escrever no intervalo aqui, manualmente mesmo, né? Menos 2 até o que? Menos 1,5. É só uma referência, né, para a gente colocar aqui nos caras. Então aqui a gente vai começar com a iteração 0, né?
O A eu vou colocar manualmente, que é o que? O menos 2, né? E aqui a gente vai calcular o que? O f de A. O f de A é o que? Essa expressão aqui, né, da função. Então, menos 0,2 vezes x ao cubo. X é o valor que está aqui, né, nessa série. O x ao cubo, né? Mais, aí quem que vem aqui depois? Ó, 2x ao quadrado. Então, 2 vezes, né, x aqui elevado ao quadrado. Okay? Depois, menos 2 vezes x. Menos 2 vezes x que está aqui, né? Depois aqui, ó, menos 2. Menos 2. Então, está aqui calculado aqui o valor. Né? O B é o extremo aqui superior do intervalo, né? Que aqui é o A, extremo inferior. E o B é o extremo superior. Então, o extremo superior, que é menos 1,5. Observe que uma vez que eu escrevi a função aqui, e o Excel entende, né, que ele vai calcular essa função com o valor que está aqui do lado dele, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar e vou colar. Certo? Ele já calculou aqui automaticamente. Se eu clicar aqui na célula duas vezes, ó, então ele está pegando aqui, ó, 0,2 vezes esse que é o valor de x aqui é o cubo, mais 2 vezes esse valor aqui, ó, x ao quadrado, menos 2 dx, menos 2, tá vendo aqui? Então ele calculou direitinho, né? O xm aqui é o ponto médio entre A e B, né? Porque o método da abscissão ele consiste o quê? Você ir dividindo o intervalo no meio e buscando a raiz, né? Então, eu vou dividir esse intervalo no meio. Como é que eu faço para encontrar o ponto médio? Eu vou somar A mais B e dividir por 2. Então, o valor de A mais o valor de B aqui, né, e vou dividir por 2. Então, observe, né, que esse menos 1,75 está no meio entre menos 2 e menos 1,5. Está vendo aqui? Pronto, e aqui eu vou calcular o valor da função para esse ponto, né? Lembrando que agora eu não preciso mais escrever, né? Eu vou aqui, ó, copiar e colar, ó. Então ele já calculou aqui no fundo. Se eu clicar aqui, ó, duas vezes, então observe que ele escreveu a função utilizando o valor do vizinho aqui ao lado, né? Ok, beleza. O erro, né, é o que? B, aqui é o módulo de B menos A. Então eu vou apertar aqui igual, o módulo vou escrever aqui ABS, né, que é o valor absoluto, né, de B aqui, ó, menos A, ok, aperto o Enter, está aqui, e aqui eu vou colocar uma lógica para tentar encontrar o que? A raiz, que o negócio é o seguinte, a gente vai seguir esse critério de parada, né? Então, temos duas condições, né? Uma das condições é se o erro for menor do que a precisão, está vendo aqui? Isso aqui é um módulo, né? O módulo de B menos A for menor que a precisão. Ou temos uma segunda condição, que é o valor de f de xm aqui em módulo, certo? Vou até dar uma ajustada ali. Aqui, né? Colocar sobrescrito. Tá no mesmo padrão. Então, a outra condição é se o módulo dessa função aqui for menor do que o que é a precisão. Aí, qualquer uma dessas duas condições que atingir primeiro, eu paro, né? Ou um ou outro, né? Porque essa palavra ou significa que união. Ou esse, né? Não tem que ser os dois. Se fosse e, aqui seria ter que ser esse e esse ao mesmo tempo, né? Então, quando eu coloco ou uma ou outra, o que vier primeiro. Então, vamos lá.
Então aqui eu vou colocar a lógica, né? Que é o seguinte, eu vou usar a função se, certo? Então aqui ele mostra como é que funciona essa função. Se eu vou colocar aqui uma sentença que ele vai analisar. Ele vai fazer um teste, né? Se essa sentença for verdadeira, ele vai escrever, aí eu separo por ponto e vírgula, aí tem aqui um ponto e vírgula, ele vai executar a função que eu escrever aqui, ó, depois do primeiro ponto e vírgula. Se ele analisar essa sentença e for falsa, ele vai executar a função que eu colocar depois do segundo ponto e vírgula. Tem aqui ó, o primeiro ponto e vírgula, o segundo ponto e vírgula. Então, se for verdadeiro, ele executa esse. Se for falso, ele vai executar esse. Okay? Então, é basicamente isso aqui. Só que é o seguinte, qual é a condição que eu estou querendo que ele atenda? O critério de parada. Só que eu tenho duas condições para o critério de parada. Então, aqui eu vou ter que usar ou. Então, no ou aqui eu vou colocar esse e esse aqui, né? Então, qual é a condição aqui? Se, né, esse módulo de B menos A é igual ao erro. Se o erro for o que? Menor do que o que é a precisão, tá vendo aqui? Só que aqui eu preciso apertar o que? F4. Certo? Quando eu aperto o F4, ele vai escrever cifrão na frente da letra, cifrão na frente do número. Quando eu escrevo isso aqui, significa o seguinte, para ele fixar o valor dessa célula. Eu mostrei, né, agora há pouco, que quando eu pulo para a célula do lado, ele vai pegando os vizinhos. Né? Se eu pulo para baixo, ele vai pegar o vizinho de baixo também. Se eu não quero que isso aconteça, que ele sempre pegue essa mesma célula, eu vou ter que colocar cifrão na frente da letra, cifrão na frente do número. E um atalho, eu utilizo o F4 do teclado, que é um atalho para não precisar digitar esse cifrão. Ele já coloca automaticamente. Então, por exemplo, então vamos lá. A condição verdadeira que eu estou colocando é essa aqui, ó. Se atender esse ou esse, o que vier primeiro. Então, se, né, por exemplo, o erro for menor que epsilon, eu paro, então eu digo que é raiz, né? Eu vou separar aqui com ponto e vírgula. A segunda condição vai ser o que? Módulo de f de xm, tá vendo aqui? Então eu vou colocar módulo é o que? ABS. ABS do valor aqui da função for o que? Menor do que a precisão. Então eu clico aqui na precisão e também vou apertar F4, né? Porque quando eu pegar as células aqui abaixo, eu quero que ele sempre teste com esse valor que está aqui nessa célula, ok? Então eu vou fechar aqui ó, esse parêntese com ou. Observe que ele até mostra a corzinha ali para ajudar. Pronto, o teste lógico é o seguinte. Então ele vai testar se isso aqui for verdadeiro, ou seja, então aqui ó, é o critério de parada, ou seja, então eu vou dizer que esse xm aqui, o valor que está aqui é a raiz, ok? Se for falso, ou seja, nem esse for atendido, né? O que é que eu vou dizer que não chegou na raiz. Então eu vou colocar aqui uma informação. Eu vou escrever aqui, ó, continua, entre aspas. Então esse caso aqui, ó, essa condição que eu coloquei aqui, essa tarefa aqui que eu executei, é para ele escrever uma mensagem dentro dessa célula. Né? Lembrando para você que se você quer que o Excel, né, faça um teste lógico, né, e a partir do resultado do teste lógico ele escreva uma informação aqui na tela, ou dentro da célula, essa informação tem que estar aqui ó, entre aspas. Então ele vai escrever o que está, toda a informação que está escrita aqui entre um aspa e outro. Então eu posso apertar aqui Enter. Então você vê, esse aqui é o que? Maior que epsilon? Sim. O módulo de f de xm é maior que epsilon também. Então a função que continua, né?
Aqui, atendeu o critério de parada aqui? Não. O erro não. Esse aqui em módulo atendeu o critério de parada? Também não. Então continua. Então vamos lá. Iteração 1. Aí aqui eu vou colocar a condição. Então, observe, no método da abstração você vai dividir no intervalo no meio. Né? Quando você divide no meio, o que é que vai acontecer? Numa metade vai estar a raiz, na outra metade não vai estar a raiz. E a condição que você sabe que a raiz está numa dessas metades do intervalo vai ser isso aqui, que o produto de f de A vezes o produto de f de B tem que ser o que? Menor que zero. Na verdade, então eu vou fazer o seguinte, ó. Então, para que o produto, né, seja menor que zero, a condição aqui é que tem o que? Sinais diferentes, né? Então vamos lá. F de A vezes F de X. Porque é o seguinte, ó, eu não sei. FA, F de XM, né? Quando eu estou usando esses dois, então aqui esse vai ser o FA, esse vai ser o FB, ok? Então vamos lá. Então eu vou colocar a condição se, né, essa condição aqui for satisfeita, ou seja, né, esse aqui, né, a informação que está aqui no FA vezes o F de XM aqui, ó, for menor que zero, então significa que isso aqui é a condição que verdadeira. Então vou escrever nessa célula de baixo o mesmo valor, porque eu sei que a raiz está aqui. Se for falso, então eu vou escrever esse segundo valor aqui. Então, é isso aqui, tá vendo? Porque é o seguinte, ó, eu dividi aqui no meio, né? Você tem, que eu não tenho como desenhar, né? Vamos colocar aqui, né? É como você tem o seguinte aqui, ó, você tem o A aqui, né? Aí você tem aqui no meio XM, né? E você tem o B. Então vamos marcar aqui as células assim, só para questão de explicação. Então, por exemplo, suponha que o A é esse ponto aqui, o XM aqui no meio. Ficou 3, desculpa. Na verdade, peraí, deixa eu só remontar aqui, peraí. Tirar aqui. Ó, vamos colocar aqui assim. É como você tem assim, você tem, por exemplo, você tem o A, ó, você tem o A aqui, né? Você tem o B aqui, certo? E tem o XM aqui. Então, basicamente isso aqui, né? Para a gente testar essa lógica aqui, ó. Vamos lá. Então o A é nessa linha, o XM aqui, né, que eu dividi no meio. Então o intervalo ou ele vai estar na primeira metade, né, que tem a raiz, ou a raiz vai estar na segunda metade, certo? Quando eu fizer f de A vezes f de xm, se o produto aqui, ó, der negativo, então significa que a raiz vai estar o que? Aqui. Então, né, esse xm passa a ser o B, ok? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Se caso for falso, então eu fiz A mais B sobre 2, né, e achei aqui o xm. Por exemplo, se for falso, por exemplo, se eu fizer f de A vezes f de xm d maior que zero, ou seja, então significa que f de A e f de xm ele tem o que? O mesmo sinal. Se não mudou de sinal, então a raiz não está nessa primeira metade, ela vai estar o quê? Na segunda metade, entendeu? Aí, o que é que eu faço? Aí, então, eu vou ter que escolher o novo A, vai ser o que? O XM, certo? O novo A vai ser o XM e o B fica o que? Mantido. Então é o seguinte, eu coloquei o teste lógico. Se for verdadeiro, eu repito o que?
o f de xa, né? Então esse xm vai para o lugar de b. Se for falso, vai acontecer ao contrário, né? Esse xm vem para cá e o b é que fica mantido, né? Ok? Então deixa aqui, que a gente vai fazer o teste lógico para o b. Pronto. Então eu calculei o novo a, aqui é só arrastar para baixo. Então tá aqui. Pronto. O novo b, eu vou fazer a mesma condição. Eu vou colocar aqui, ó, se, né, aspa aqui, ó, f de b vezes f de xm for menor que zero, então escreva aqui, ó, nessa célula de baixo o próprio valor de b. Se for falso, então escreva o que? Xm. Ok? Então tá aqui. Então o que é que aconteceu aqui? Então significa o seguinte, né? Que eu estou pegando agora e fazendo a comparação aqui, né? Se o valor da função aqui vezes o valor da função aqui b menor que zero, quando eu multiplicar, né, f de xm vezes f de b, então significa que a raiz está nesse intervalo. E aí atendeu o quê? Então isso aqui é verdade. Então mantém o b no lugar onde está. Caso dê falso, então significa que a raiz está aqui, né? Por exemplo, se, né, der falso, então significa que a raiz vai estar aqui na primeira metade. Então eu vou trazer b para cá. Então xm vai, né, na verdade, o b vai vir para o lugar de xm e eu vou investigar nesse intervalo. É basicamente isso aqui. Então observe, ó, se essa condição der verdadeiro, eu repito aqui embaixo, certo? Se der falso, então o xm vem para cá. Aqui, ó. Esse vezes esse mudou de... esse tem sinais diferentes? Tem. Então essa condição atende, né? Agora se eu peguei aqui f de b e f de xm, tem sinais diferentes? Não. Então quando eu fizer esse produto, não vai atender essa condição. O que é que aconteceu? Esse xm veio para o lugar de b, é sempre assim, né? Então, beleza. Eu posso apagar aqui, né? E vamos tirar aqui. Pronto, aí aqui, ó, ele atualizou aqui o xm, porque significou o seguinte, que a raiz está entre a e o xm. Está vendo ali? E no valor onde estava xmb não tinha raiz, então ele buscou do outro lado. Aqui, ó, só arrastar para baixo, beleza? Então ele atualizou. Aqui, ó, o xm é o que? A mais b sobre 2, então aqui também arrasto para baixo, ele vai pegar o novo a mais b e dividir por 2, então calculou o novo xm. Pronto, aqui ele vai calcular o f, pegando aqui do valor do lado, ó, tá vendo aqui? Então ele pegou f, né, desse valor aqui de xm. Pronto. O erro, aqui eu puxo aqui para baixo, ele calcula aqui novamente, né, o módulo de b menos a, e aqui eu puxo aqui que ele vai fazer o teste lógico, né? Essa condição foi atendida, b menos a é menor que epsilon, não foi atendida. Essa condição aqui, o módulo de f de xm aqui é menor que epsilon, também não foi atendida. Então ele vai escrever aqui continua, ó. Então ele vai escrever ali continua. Pronto, aqui, ó. Para o Excel entender essa variação aqui, daqui para cá, uma unidade, então eu selecionei essas duas, vou puxar aqui para baixo. Uma vez que eu coloquei a função se, eu não preciso fazer mais nada. Eu já implementei toda a lógica aqui, eu só vou puxando para baixo. Agora, infelizmente, né, esse método da abstração, eu tenho que puxar um por um, não posso puxar tudo de vez, porque ele precisa seguir essa sequência de passos para poder calcular corretamente, senão dá errado. Então eu puxo aqui, aí eu puxo esse, vou fazendo um por um, né? Puxo esse, puxo, opa,
Aqui eu puxei no lugar errado. Quando eu erro, para voltar o que estava atrás, eu aperto Ctrl Z. Ele pronto, corrigiu, limpou o que eu fiz de errado aqui. Pronto, então vem aqui, puxo para baixo, né? Puxo para baixo aqui, puxo para baixo. Pronto, aqui ó, essa condição é menor que epsilon ou não? O módulo de f de xm é menor que epsilon também não, então continua, né? Pronto, voltou aqui. Pronto, tá aqui, né? Pronto, ó. Então, tá aqui, ó. A, XM e B, né? Então, nesse caso aqui, o que é que aconteceu? Você tem o que? F de A positivo, F de XM, que está no meio, também é o que? Positivo. Pronto, então aqui, ó, tem então, a raiz está nessa metade aqui. Então foi isso. Pronto, vamos continuar. Então puxar aqui um para baixo. Pessoal, eu peço desculpa aqui, o computador de vez em quando ele dá esse tilt. Meio que travou. Né? Aqui é só ir puxando para baixo agora, não tem mais errada. Pronto, puxar aqui para baixo, né? Puxar aqui para baixo. Ele vai fazer isso até encontrar a raiz agora. Né? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Pronto, não encontrar, né? Aí você vai vendo, esse aqui ó, tá maior que a raiz, ou maior que a precisão, e o módulo de f de xm tamanho está maior que a precisão. Né? Então vamos pegar aqui, ó, marcar 2, puxar aqui para baixo, puxar aqui para baixo, vamos lá, vamos seguindo. Opa, Ctrl Z para consertar o que eu fiz de errado aqui. Então vamos lá, para baixo, para baixo, para baixo. Então, o módulo aqui ainda vai dar o que? Continua, né? Então vamos seguindo aqui. Marca os dois aqui. Puxa aqui para baixo. Puxa aqui para baixo. Então,
Opa, ó, tá vendo aqui? Essa condição aqui, ó, 0,0091 tá menor que epsilon. Então perceba que ele já vai dizer que esse xm é a raiz, né, de acordo com a lógica que a gente acabou de implementar aqui. Ó. Pronto, tá vendo aqui? Pronto, agora, como ele atendeu a essa condição aqui, só que é o seguinte, como a precisão é 0,01, eu tenho que apresentar a resposta aqui com 2 decimais. Então vamos tirar aqui alguns decimais, deixar só com a precisão, né? Pronto, tá aqui a precisão. Pronto, então deixa eu só voltar aqui a marcar. Então tá aí, né, mostrado o método. Só para finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar lá a segunda raiz, né? Qual é o intervalo aqui? Ó, entre 4 e 4,5, tá vendo aqui? Então vamos lá. Porque assim, uma vez que você montou essa estrutura lógica aqui, isso aqui já serve, né? Ó. Só que eu vou pegar até assim. A gente colocou a lógica aqui de escolher. Ó, esse A e esse B aqui, na iteração 0, a gente colocou manualmente. A partir da iteração 1, isso aqui já passou a ser o que? Automático. Então vamos lá, Ctrl C, né, para copiar, Ctrl V aqui para colar. Então vamos lá. Só que aqui o intervalo aqui, ó, vai ser o que? De 4 a 4,5, né? 4 a 4,5, né? Vamos ver aqui. Esse é 4 a 4. Então aqui você ajusta manualmente, né? 4 e o que? 4,5, né? 4,5. E lembra que eu peguei a precisão e fixei aqui na célula, ó, ele está pegando o que? O ISEC. Ele está pegando aqui. Né? Tudo bem que a precisão é a mesma, né? Aqui não vai interferir em nada, mas como eu fixei, ele não importa onde eu copiar, colar, ele sempre vai pegar daqui, mas vamos pegar daqui. Então eu vou, ó, com um botão aqui eu seguro o mouse, vou selecionar, vou apertar esse aqui e apertar F4, tá? Só para atualizar para cá. E a outra, onde ele aparece de novo, é aqui, né? Selecionar aqui, clicar em cima e apertar o que? F4. Mas também se eu não fizesse nada, ia continuar a mesma precisão, né? Pronto. A partir daqui eu posso agora continuar. A lógica já está implementada, né? Não preciso montar de novo, ó. Aqui. Aí eu vou aqui puxando. Vou aqui puxando para baixo. Ó, vou aqui puxando. Opa, ó, deu menor que epsilon. Então ele já chegou na raiz aí, ó. Vamos ver se é verdade isso mesmo. Pronto, chegou na raiz. Opa, tá aqui, ó. Então novamente, né, vou aqui, ó, clicar aqui para colocar com a mesma precisão do epsilon. Então pronto, com isso aqui, ó, dá para você fazer agora para essa raiz sem precisar implementar. Você copia aqui as duas primeiras linhas, atualiza esse aqui e vai puxando para baixo como eu fiz. Então tá aí mostrado, né? Só marcar aqui, né? Que chegou aqui na raiz, esse e esse aqui, né? Então tá aí, né? Mostrado como construir uma lógica dentro da estrutura, né, do Excel, para você obter a raiz utilizando aí o método da abscissão, né? Agradeço e ficamos por aqui.